vamos começar com mais um encontro, mais uma reunião do presidente Lula com o presidente argentino Alberto Fernandes. Quinta vez que Lula se encontra com Fernandes. E eu já começo o nosso debate com uma curiosidade. Lula já se encontrou com o presidente argentino mais vezes do que com 20 de seus ministros. E aí vem aquela crítica, né, Piperno, de que Lula estaria cuidando mais de seu quintal, mais fora, olhando para fora do seu quintal, do que aqui dentro. Quer dividir a tela aqui com o Piperno num primeiro momento para a gente poder conversar e depois a gente vai então com os outros comentaristas? É assim, programa ao vivo que começa logo na sequência, a gente vai organizando aqui na hora. Piperno, eu queria entender de você se é possível criticar isso ou se esse número não importa, principalmente quando se faz uma comparação com a quantidade de vezes que Lula se reuniu com seus ministros. Boa tarde, Evandro. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Olha, vejam bem, é claro que muitos desses encontros têm na pauta questões comuns, né? Mercosul, por exemplo, negociação com a Europa, falou-se no início do ano até na criação da tal da moeda única, mas o fato é que o Fernandes tem vindo repetidas vezes aqui para o Brasil discutir alguma forma de socorrer a Argentina. É o périplo da falência, né? O périplo para tentar salvar a economia argentina, que afinal de contas não tem mais dólares, não tem mais moeda forte. É uma economia que hoje está absolutamente afogada, né? Quer dizer, como é que a Argentina vai sair dessa? Ele tem que resolver questões, inclusive, do curto prazo, e não consegue. E aí procura o Lula para que juntos eles tentem encontrar uma solução e para que, fundamentalmente, o Lula tente interferir com os seus principais aliados, com países amigos, até com instituições com quem ele tem proximidade, para ver se consegue um socorro à Argentina. Os nossos amigos já estão aqui também. Gustavo Segré, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Uma boa semana para o Piperno. Contigo en la distância, amigo mío, eu estou. E um abraço para Langani e para a nossa queridíssima audiência numa semana que promete muita coisa. E pego o gancho, então, se você me permitir, claro, Evandro, para as questões da Argentina. Você sabe que hoje se comemora um dia muito especial no relacionamento entre os dois países, porque foi num dia 25 de junho de 1823 em que a Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira de Portugal e aceitar a monarquia como o único país que tinha na América Latina essa forma de governo. Pero 2 anos depois se declararam a guerra, em novembro de 1825, porque queriam liberar o Uruguai e o Brasil tinha Uruguai, hoje Uruguai, como território brasileiro. E por que o Fernandes está indo e participa tanto da vida do Lula? Porque precisa de dinheiro. Aí o Brasil fala, hoje não podemos, mas quem sabe amanhã sim. Então o Fernandes vai amanhã de novo para ver se consegue dinheiro. E como muito bem falou Piperno, a Argentina está falida e precisa de alguma ajuda. Tanto que ele falou hoje, temos um amigo em problemas. Não, o amigo não está em problemas. Tem um governo que provocou problemas no amigo, a Argentina. O problema não é da Argentina como país, é do governo kirchnerista que destruiu absolutamente tudo que tinha na frente. O Alangani, olha, fiado só amanhã, é isso que o governo brasileiro está querendo dizer? Vem aqui, eu te recebo, mas o dinheiro mesmo pode não sair nesse momento. Seja muito bem-vindo, boa tarde para você. De Evandro, aos colegas e a toda a nossa audiência. Eu me pergunto, Evandro, se o presidente Lula ele é presidente do Brasil ou ele é primeiro-ministro da Argentina. Ele está mais preocupado com as questões da Argentina do que do Brasil, com o povo brasileiro. O ponto é, a Argentina chegou nesse estágio e a população argentina paga por isso, por irresponsabilidade do próprio governo, de anos de governo de esquerda. O Segré pode falar melhor do que eu, governo populista, flertou com irresponsabilidade fiscal, flertou com irresponsabilidade monetária e o resultado está aí. E eu me pergunto, se fosse um presidente mais à direita na Argentina, será que o Lula teria toda essa
boa vontade, não me parece, né? É justamente que é aquele presidente do cafezinho do Foro de São Paulo, né? Então existe toda essa afinidade ideológica, né, do Lula com este presidente. Eu já vi que o Piperno está discordando, a gente já vai jogar isso para o debate, mas antes eu quero trazer aqui para vocês o que Lula disse, um trecho do que o presidente Lula disse sobre esse encontro. Vamos acompanhar. A Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Construímos uma relação baseada na troca de bens de alto valor agregado e na integração produtiva de nossas economias. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Era esse argumento que eu queria jogar para passar o debate para você, Fábio Piperno, porque o Alan Gani mencionou que Lula está agindo como se fosse um primeiro-ministro argentino. Por outro lado, a gente está falando de um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Só em 2022, o Brasil ganhou em exportações 15 bilhões de dólares com a Argentina. Ou seja, não há motivo nesse caso para que vários encontros aconteçam, então, com Alberto Fernandes? É claro que sim. Quanto antes a Argentina conseguir uma solução, muito melhor para a economia brasileira. Veja, a insolvência argentina não interessa de forma alguma ao Brasil. É óbvio que o Brasil não pode pegar o talão de cheque ou então a chavinha do cofre lá das reservas cambiais e falar, Tó, é o seguinte, Argentina, agora eu vou pegar um pouco de dinheiro e vou te emprestar. Não é isso. Mas a salvação da economia argentina interessa e muito ao Brasil. Como é que o Brasil vai ficar de braços cruzados vendo um parceiro tão importante quebrar? Ô, Segre, você concorda com... Vai lá, Gani, pode falar. Não, é que era exatamente este o meu ponto, né? Ninguém quer... Lógico que a falência da Argentina não interessa ao Brasil, Piperno, eu nem disse isso. Mas o ponto é que não dá para a gente também ser a salvação da Argentina de responsabilidades tomadas pelo governo deles, né? Ô Segre, era sobre isso que eu queria tocar com você. Não seria uma boa estratégia de Lula, então, garantir que um de seus maiores parceiros comerciais tenha uma saúde financeira para justamente manter essa parceria e manter o dinheiro que se ganha com as exportações do Brasil para a Argentina? Não precisa, Evandro, e vou te dizer por quê. Porque o que o governo argentino está pleiteando com o Brasil são duas coisas em prioridade. A primeira prioridade é ter dinheiro para pagar a luz, as contas. Amanhã não tem, a Argentina não está tendo dinheiro para pagar, para você ter uma ideia, leasing ou reposo, assim, autopeças ou peças, não seriam autopeças, para o setor da aviação. Tem uma empresa aqui local de baixo custo que teve que suspender as suas operações porque não tinha peças, porque o governo não permitia o pagamento das importações porque não tem dólar. A outra questão e a segunda prioridade é que o Brasil financie o seu próprio superávit comercial, que é o que você mencionava. Entre as exportações brasileiras para a Argentina e as exportações argentinas para o Brasil, tem um saldo a favor do Brasil, e é um saldo expressivo. Desde 2004 até hoje, são mais de 50 bilhões de dólares que saíram da Argentina por esse déficit comercial e entraram no Brasil. E que a Argentina está pedindo ok, eu deixo que as empresas argentinas importem das empresas brasileiras, mas me financia esse superávit teu, déficit meu, argentino, porque eu não tenho dólar para fazer isso. Esse é o ponto, mas não deveria ser uma salvação financeira. Nós dimos o exemplo no 3 em 1, Evandro, e vale a mesma coisa. Uma pessoa que está nos ouvindo tem um cliente que está devendo dinheiro para ele, e o cliente disse, me venda de novo, que com o gerado dessa venda nova, eu vou começar a te pagar a dívida antiga. O risco é gigantesco. Às vezes é melhor assumir esse risco, congelar esse valor e passar para outra. E essa é a dúvida. Mas justo no dia de 200 anos de relacionamento entre Argentina e Brasil, pedir dinheiro é uma vergonha. Eu peço desculpas aos meus amigos brasileiros por essa vergonha do presidente argentino.
Ô Gani, faz sentido para você o aceno de Lula ao Banco do BRICS para que ele possa, de alguma forma, ajudar a Argentina ou até mesmo aceitar a Argentina no grupo para que ela possa ser financiada por esse grupo? Olha, desde que a escolha seja racional, Evandro, desde que um empréstimo para a Argentina reflita o risco do país, não tem nenhum problema emprestar dinheiro para a Argentina, mas que você empreste numa taxa de juros que reflita o risco daquele país, que evidentemente é muito alto. Porque vamos lembrar, se o BRICS der numa taxa de juros subsidiada, abaixo do mercado, bem em conta para a Argentina, significa que outros países estão pagando por isso. E quando a gente fala em outros países pagando, é a população que está pagando. O dinheiro do Estado vem de impostos. Então isso faz sentido? Faz sentido a população brasileira pagar por um empréstimo para a Argentina, uma taxa de juros barata, abaixo do mercado, subsidiando os erros de políticas econômicas e monetárias de anos daquele país? Não me parece. Eu queria fazer um giro rápido agora com todos vocês e questionando a vocês exatamente a curiosidade que eu trouxe aqui no começo do programa para nossa audiência. O fato de Lula ter se encontrado mais vezes com o presidente Alberto Fernandes do que com muitos de seus ministros. Isso indica alguma coisa para você, Gani? Indica que o presidente Lula ele cansou de governar, é bem diferente do presidente Lula do primeiro e do segundo mandato. Ele está muito mais preocupado com essas questões internacionais, viajando pelo mundo e que, de novo, a efetividade disso, o que traz de resultados concretos para o Brasil. Quer dizer, é muito pequeno. Até agora a gente não viu nada de absolutamente concreto e é por isso, Evandro, que o governo tem batido tanta cabeça, que a gente vê ministros sendo desmentido o tempo inteiro, falando, olha, primeiro fala aqui com a Casa Civil antes de anunciar determinada medida. É porque falta a presença do presidente no país. Ô, Piperno, Lula está cansado de governar? Isso indica a mesma questão para você? Não, aí que está o negócio. Isso também é uma falsa narrativa que a oposição usa contra ele, até porque se alguma coisa que esse governo não tem demonstrado é cansaço, talvez em algumas áreas até hiperatividade. O fato é que o Lula também sabe, político experiente, que com 37 ministérios, ele tem muitos ministérios que não têm lá tanta importância assim, estão lá por conta de composição com as diversas forças políticas que o apoiam. Isso é fato, né? Ninguém também é trouxa aqui para tentar querer ser enganado, né? A razão de ter tantos ministérios é essa. Então, é óbvio que os ministérios de fato relevantes e importantes, eles têm tido, sim, frequentes encontros com o presidente da República. E para você, Gustavo Segré, o que indica? Primeiro, eu acho maravilhoso a forma educada do Piperno de mencionar que tem um monte de ministérios que não precisam existir, né? Porque não são válidos para um governo de gestão coerente. Ou seja, essas reuniões não estão acontecendo porque não tem nada de importante para se dizer para esses ministros. Nada, nem um cafezinho vale de perda de tempo. Mas nesse caso em particular, eu vou defender o presidente Lula. Olha isso aqui, Vou defender o presidente Lula. Por quê? O Alberto Fernandes está desenhado, ele não manda nada, ele não é o presidente. De fato, quem manda é a vice-presidente Cristina Fernandes. Então, ele não tem nada para fazer. Aí, o que faz? Vou visitar o Lula. E devem ligar a Itamaraty e devem falar para o presidente Lula: ô presidente, o nosso vizinho está querendo voltar aqui para ver o senhor, ele está precisando de dinheiro. Ah, tá bom, então deixa ele vir. Não é uma questão de que Lula deve chamar ele, o Fernandes que quer ver o Lula porque precisa de dinheiro.